Glória a Deus. Graça e paz, povo de Deus. Graça e paz, povo de Deus. Eu não disse graça e paz, povo do mundo. Eu disse graça e paz, povo de Deus. Tem alguma caixa desligada aqui ou não? Estão todas ligadas? O som está muito ruim. Glória a Deus. Vai esse. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 2ª Carta aos Coríntios. Acende uma luz dessa aqui, por gentileza, que está da frente. Eu tenho uma leve impressão que esta caixa está com problema. Não era para ter, né? Sim, obrigado. Mas só aquelas coisas que não se veem, que são eternas. As que se veem são passageiras, são efêmeras e às vezes tem que dar alguns retoques e reforma. 2ª Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 5. Prontos? Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, no qual nos deu também o penhor do Espírito. Penhor é algo que você dá na garantia de que vai voltar para buscar. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Podem sentar. O texto diz que a vida que nós vivemos na carne, ela é temporária e ela às vezes nos impede de usufruir o que é eterno, por causa das nossas limitações. Por isso Paulo fala no versículo 7 que nós não andamos por vista, nós andamos por fé. E eu quero falar um pouquinho sobre vista e visão. Qual é a diferença de andar por vista e andar por visão, que é o mesmo que andar pela fé? Nós lemos a mesma Bíblia, nós cultuamos o mesmo Deus, nós cantamos os mesmos hinos, mas os resultados são diferentes na vida de muita gente aqui. Nós viemos para este lugar, lemos a mesma palavra, cantamos os mesmos hinos, cultuamos ao mesmo Deus, e tem gente que decola, e tem gente que fica parado no tempo.
A diferença é que alguém anda por vista. Quem anda por vista é limitado. Ele não enxerga nada além daquilo que está à sua frente. E quem anda por visão, ele vai além daquilo que os seus olhos humanos podem ver. Essa é a diferença. É por isso que tem algumas pessoas que são visionárias, que se destacam das outras pessoas. Fizeram o mesmo curso, enfrentaram a mesma faculdade, e alguns até tiraram a mesma nota, mas um ficou olhando para baixo, o outro ficou olhando para cima. Essa é a diferença da águia e da galinha. A águia, ela rasga as alturas, ela não se inquieta como vai atravessar o rio. Ela tem uma visão ampla, ela tem uma visão aguçada, ela tem uma visão apurada, ela enxerga longe. Enquanto a galinha só olhando para baixo. Às vezes nós somos assim. A gente consegue ver pessoas decolando, prosperando, sendo bem-sucedidas. A gente consegue ver irmãos dentro da igreja se despontando. Meu Deus, eu cheguei há 10 anos atrás, e o irmão com 2 anos já está pregando o evangelho, já foi até consagrado pastor. É a diferença da visão e da vista. Amém? Andar por vista é andar por visão são bem distintos, são bem diferentes. Andar por visão, você consegue contemplar além das estrelas. Andar por visão, você consegue contemplar além do que é natural. Porque a Bíblia diz que há 2 tipos de homens, ou 3 tipos de homens. Não queria mencionar isso, mas existe o homem natural, que não sabe nada, absolutamente nada de Deus. Ele é natural. Existe o homem carnal, aquele que conhece a palavra, conhece um pouco de Deus, mas vive no pecado. Esse é o homem carnal. 1 Coríntios 2,15 fala do homem espiritual, aquele que tem uma visão ampla, que olha de cima para baixo. Essa é a visão que eu preciso ter, que você precisa ter, que a senhora precisa ter, que nós precisamos ter. Uma visão de homem de Deus, de mulher de Deus, que tem uma visão apurada, aguçada, e a gente consegue ver as coisas bem longe. Aquilo que o homem natural não consegue ver, porque ele é meio descrente. Ele olha para as suas limitações, ele olha para as suas mazelas, ele olha para o seu contra-cheque, ele olha para o seu habitat natural, ele olha a sua origem e diz: eu não posso. E todas as vezes que você disser que você não pode, você já decretou a sua derrota. Porque você é o que você pensa. Isso não está dentro da neurolinguística, isso não está na neurociência, isso está dentro da Bíblia. Os neurocirurgiões ou a neurolinguística, ela simplesmente relata o que Deus fala. Também não ia falar sobre isso, mas Deus sabe que eu estou dizendo isso. Provérbio 18, 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza come do seu fruto. Então nunca diga eu não posso, nunca diga eu não vou conseguir, nunca diga isso é demais para mim, porque o seu controle central recebe uma ordem dizendo: eu nunca vou conseguir, eu não posso conseguir, eu não vou chegar.
Por isso que a Bíblia ensina: diga ao fraco, eu sou forte. Estou passando pela prova, mas glória a Deus. As situações estão adversas, mas glória a Deus, eu vou rompendo, porque eu não ando por vista, eu ando por fé. Aí vem Paulo dizendo no livro de 2 Coríntios capítulo 4, verso 18: que as coisas que nós conseguimos enxergar são temporais. Dependendo da tradução, diz que são passageiras. Mas as coisas que nós não conseguimos enxergar com os olhos físicos, elas são duradouras, permanentes e eternas. Eu te faço a pergunta: para onde você está olhando, com os olhos físicos ou com os olhos espirituais? Essa é a diferença. Quem olha com os olhos físicos é a sua visão, é o seu olhar natural. Mas quando você olha com a visão, você vê além. A visão tem a ver com mente e coração. Eu não sei se vocês perceberam, lógico que não, né? E ninguém sabe o que eu ia falar isso aqui. Nós cantamos agora há pouco: abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver. A visão que eu estou falando é mente, coração, é algo que vai além do óbvio, da lógica e da razão. Toda pessoa que é visionária, ele prospera, ele é bem sucedido. Todo homem de sucesso, toda empresa abençoada, toda empresa vitoriosa, é porque tem alguém visionário, é porque tem alguém de visão. Toda empresa. Ninguém prospera se não tiver visão. Ninguém vai além do que todo mundo está fazendo se não tiver visão. E às vezes nós mesmos limitamos a visão. Deus já providenciou tudo para você. Não é assim não, pastor. Tá bom, vou te provar então. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Tudo estava lá, porém fora de ordem. Tudo que você precisa para o seu negócio já existe. Tudo que você precisa para o seu negócio já existe. Existe cliente? Sim, existe cliente. Existe matéria-prima? Sim, existe matéria-prima. Existe mão de obra? Sim, existe mão de obra. O problema é você que não enxerga além dos seus limites. Mas eu quero deixar bem claro que tudo isso é com a bênção de Deus, porque a Bíblia ensina que a bênção do Senhor enriquece e não causa nenhuma dor. Não adianta eu ter fortuna e ser infeliz. Não adianta eu ganhar tonelada de dinheiro e não ter paz. O que vale mais? Uma família simples e abençoada, ou uma família cheia de contenda, de desunião? O que vale mais? O dinheiro pode comprar qualquer coisa que você possa imaginar. Compra uma cama macia, mas não compra o sono. O dinheiro compra qualquer tipo de medicamento, mas não compra a saúde. O dinheiro compra prazeres. Você pode dar a volta ao mundo, mas não compra alegria. Por isso tem que ter a bênção de Deus sobre a sua vida. A bênção de Deus tem que estar sobre a minha casa. Primeiro sobre a minha vida, depois sobre a minha casa. Quem está entendendo, diga amém.
Então toda organização, todo organismo tem que ter uma visão do futuro. Se você abrir uma empresa e não tiver visão do futuro, ela já nasceu morta. Então você vai se arrastar o resto da vida, carregando aquele fardo. Entra por uma porta, sai pela outra, ganha num dia, perde no outro, e nunca decola, porque você não tem visão do futuro. Sim? Quer anotar um negócio grande aí? Você só vai atingir aquilo que você consegue enxergar. Aonde você consegue enxergar será o seu termo. Porque foi isso que Deus falou para Abraão. Deus chamou Abraão e disse: olha, meu filho, aonde os teus olhos alcançar, será a sua terra. Se eu fosse Abraão, subia no monte mais alto que estivesse lá. Talvez você não saiba porque que a igreja católica no passado tinha aquelas torres bem altas. Você sabia que aquela ali é marcação de território? Aonde aquela torre alcançasse era o termo: essa região é minha. Se nós pudéssemos colocar uma torre aqui de 200 metros de altura e dizer que todo esse território aqui é nosso em nome de Jesus, porque nós temos uma visão. Qual é a nossa visão? Ganhar 5% dos moradores dessa cidade. É isso que você ouviu? Essa igreja tem uma visão: ganhar 5% dos moradores dessa cidade, abrir igreja nessas regiões e ter mais de 100 células. Isso é a visão. Quem tem uma visão não perde tempo. Quem tem uma visão está focado. Quem tem uma visão caminha em cima de um propósito. Qual que é o nosso propósito? Ganhar, consolidar, treinar, enviar e multiplicar. Você nunca vai chegar além da sua visão. A sua visão é o seu limite. A sua visão é o seu destino. Ah, pastor, mas assim, eu estou preocupado com a salvação. Tá bom, então em base só na salvação e vai ficar pedindo dinheiro para a tua vida toda. Você entende isso? Deus quer que você prospere, Deus quer que você dê uma arrancada, Deus quer que você dê uma guinada de 180 graus. Nem todo mundo nasceu para ser empresário. Deus levantou o empresário para sustentar a obra dele. Tá bom, pastor, mas eu não sou empresário, eu sou um profissional liberal. Você tem que ter um bom trabalho, uma boa empresa, um bom negócio, uma boa renda para você sustentar você e a sua casa, para cumprir o propósito de Deus. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Se tem algum crente esmolando, tem alguma coisa errada. E o erro não está na igreja e não está em Deus. Você entende isso? Então, em nome de Jesus, arranca essa venda hoje. Por que eu estou dizendo isso? Porque qualquer família visionária, qualquer família que tem uma visão, pode decolar. Pode mudar a história. Deixa eu dar um exemplo. Simples exemplo de alguém que tem visão. Eu nasci no meio do mato, literalmente no meio do mato. As nossas necessidades fisiológicas eram lá no meio da bananeira, bem longe. Se estivesse chovendo, pastor, tinha um tal de Nico. Conhece? Ficar debaixo da cama, pensa num fedor. Nós éramos 6 filhos. 5 filhos. O caçula ainda não tinha nascido. Lá no meio do mato. A minha mãe disse: a minha família vai sair desse lugar. A gente não nasceu para morrer aqui. Eu amo o lugar que eu nasci.
Eu faço questão de ir lá. O que você vem fazer aqui? Eu vim ver as minhas origens. Eu nunca perdi as minhas origens. Eu valorizo as minhas origens. E agradeço, Papai do Céu, muito obrigado por ter nos tirado daqui. A minha mãe pega a minha irmã adolescente, arruma um dinheiro emprestado, vai para o Rio de Janeiro com sandália de dedo, e foi trabalhar como doméstica 1 ano. Quando a minha mãe volta com 1 ano, me deixou com quem? Deixou com meu pai, que também era doente, e que a irmã era nem adolescente, era pré-adolescente, que ficou cuidando das coisas. 1 ano, a minha mãe voltou com a mesma sandália que foi, toda furada no calcanhar, mas ela trouxe o dinheiro suficiente para comprar um lote e construir uma casa na rua da cidade. Por isso que eu estou dizendo, qualquer pessoa pode prosperar, mas tem que ter uma visão. Eu não vejo dificuldade nenhuma em ganhar dinheiro, filhos. Como é que é, pastor? Não vejo. Tem tanta coisa para ganhar dinheiro nesse mundo que você nem imagina. Mas às vezes a preguiça de pensar, de levantar mais cedo, de dormir mais tarde, de estudar, de pesquisar, de analisar, aí o tempo vai passando, vai te frustrando, você vai se decepcionando com todo mundo e coloca a culpa na igreja. Ou não? Eu sei que sim. O problema não é a igreja, o problema não é Deus, o problema sou eu. Eu que não estou olhando como tenho que olhar. Eu que não estou percebendo como tenho que perceber as coisas. Um certo senhor, fato, ele vendia laranja na rua. Eu sei que a maioria aqui já conhece. Ele vendia laranja na rua e descascava naquela maquininha. Já viram, não já? Sim? E toda manhã, e tanto de menino em casa, ele levantava pela manhã e dizia assim: bom dia, empresários. Bom dia, empresários. Bom dia, empresários. Bom dia, empresários. Todo dia. Bom dia, empresários. Não foi obra do acaso. O tempo passou. Ele plantou uma visão no coração dos filhos. Vocês são empreendedores. Vocês são homens. Vocês são empresários. Vocês são homens de valor. Vocês são homens de negócio. Todos eles se tornaram empresários. Todos eles. Eu faço uma pergunta para o senhor, pai: o que você está plantando na mente dos seus filhos? Qual é a visão que o senhor está plantando na vida deles? Qual é a visão? Perdoe, não é nenhuma arrogância, mas é testemunho. Os meus filhos sempre estudaram nas melhores escolas. Isabela Hendricks, do maternal, no primeiro período até faculdade, e depois as coisas ficaram um pouquinho mais apertadas, foram para o Colégio Batista. A gente sempre procurou dar o melhor para os nossos filhos e dizer: olha, vocês têm valor. O tempo passou, os meus filhos moraram nos Estados Unidos, os 3 moraram em Israel. Inglês, investindo no inglês. Hoje, os meus 3 filhos trabalham em multinacionais, todos eles, por causa do inglês. Pai, mãe, o que é que você está plantando na mente dos seus filhos? Qual é a visão que você está passando para eles? Ei, você que acha que é muito intelectual, você que acha que é muito espiritual, o que é que você está plantando na vida dos seus amigos?
Os caras estão para baixo, você... Não, você tem que dizer para ele: você tem valor, Deus vai tirar você dessa situação, sua história vai mudar em nome de Jesus, porque você é visionário. Você sempre terá aquilo que você acredita ter. É sério. Você não veio aqui hoje à toa. Eu só estou testemunhando para você o que Deus faz. Deus faz, Deus faz o impossível acontecer. Fez a vida de Abraão, fez a vida de Isaac, fez a vida de Jacó. Faz a sua vida e vai fazer a sua descendência, em nome de Jesus. Creia. Amém, amém. Deus quer que você construa algo que permaneça. Eu não entendi. Deus quer que você construa algo que, quando você não existir mais aqui, o seu legado, o seu negócio e a sua empresa vai estar funcionando. Deus quer que você plante algo que dure, mas não seja mesquinho dizendo: não, eu não vou deixar nada para ninguém, eu vou fazer tudo, eu vou comer do bom e do melhor e agora. Tudo bem, é um direito seu, mas o que você vai deixar de legado? O que você plantou que após a sua jornada nessa terra vai continuar? O que você está plantando? Você pode pesquisar, que tem pessoas assim: eu não vou plantar tâmara, porque tâmara leva 70 a 100 anos para produzir. Tanto que os árabes dizem assim, há um provérbio, há um adágio árabe que diz assim: quem planta tâmara nunca colhe. Eu só quero dizer para você que mudou, tá bom? Hoje a ciência, a engenharia da genética, hoje você consegue comer uma tâmara no Brasil com 5 anos. Mas originalmente a tâmara leva muitos anos. Alguém disse assim: por que eu vou plantar isso? Se todo mundo pensasse assim, ninguém ia comer tâmara, porque eu não vou comer. Hoje eu estava lendo, e está dentro do que eu estou falando aqui, Isaías capítulo 39, verso 2. Eu tenho que ler todo o texto. Eu não queria falar de todo o texto, eu só quero falar do final, porque está dentro do que eu estou pregando aqui. Mas vamos lá. O rei Ezequias, deixa aí, depois eu vou ler com você. O rei Ezequias, um rei abençoado, um homem que, se você olhar no verso 32, verso 37, Sanaqueribe queria destruir a cidade, e ele orou, e ele clamou, e ele: Deus faz um milagre, Deus não deixa acontecer. O profeta chega lá e disse assim: Ezequias, fica tranquilo, nenhuma flecha vai cair na cidade. No mesmo dia, o anjo do Senhor matou 185 do exército da Síria. Cumpriu-se a palavra. Ele estava doente, no capítulo 38, ele estava doente. Você já conhece essa história. O profeta chega e diz: põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. E vai embora. Ele vira para o canto, chora, ora, clama, fala para Deus que ele é honesto, que ele é sincero, que ele tem um projeto, que ele tem uma visão, que ele quer fazer mais coisas, e Deus dá para ele mais 15 anos. Aí, está sarado, está de boa, recompôs. Um certo rei da Babilônia manda alguns emissários, espias, levando presente para o rei Ezequias.
Pode deixar no verso 1, e depois vou narrando, depois eu vou olhar lá. Manda presente para o rei Ezequias, dizendo: estou sabendo que você está convalescendo, você já convaleceu, você já recuperou, que bom, o rei mandou um presente para você. E ele recebeu aqueles espias, ou espião, de bom grado. Mas eu tenho uma palavrinha para você em cima disso também. Vamos lá. Naquele tempo enviou Merodach Balabá, filho de Balabá, rei da Babilônia, cartas a um presente para Ezequias, porque tinha ouvido dizer que ele estava doente e que já tinha convalescido, recuperado. Ezequias se alegrou com eles e lhes mostrou a casa do seu tesouro, a prata e o ouro e as especiarias, perfumes e os melhores ungüentos e toda a sua casa de armas. E tudo quanto se achava nos seus tesouros, coisa nenhuma houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, todo o seu reino, que Ezequias não lhes mostrasse. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram? E de onde vieram a ti? Disse Ezequias: de uma terra remota, longínqua, vieram a mim de Babilônia. E disse ele: o que foi que vieram em tua casa? O que foi que viram na tua casa? Disse Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não deixasse de lhes mostrar. Uau! Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver na tua casa e que entesouraram os teus pais, que acumularam os seus pais, até o dia de hoje, será levado para a Babilônia, não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Segura um pouquinho. Você entendeu isso aqui? Deixa eu te dar uma orientação. Existem coisas que você não tem que mostrar para ninguém. Existem pessoas que não podem ir na tua casa. Existem coisas na sua vida que você não pode se expor. E hoje as pessoas não filtram, acham bacana colocar tudo no Instagram, colocar no perfil. No futuro tudo isso vai depor contra você. Tem pessoas que não é digna de saber o que você tem, não é digno de saber o que você faz, e muito menos o que você ganha. Está ouvindo? Está ouvindo? Ele não era para ter aberto a guarda. Eu não sei quem são esses homens. Vieram de uma terra longínqua, mas eram espiãos ou espias. E ele, por que ele não consultou o profeta? Já foi logo mostrando. Por que ele mostrou? Por causa da soberba, por causa do orgulho. Se você olhar o cabeçalho, o tema desse capítulo aí, soberba e orgulho de Ezequias. Às vezes a nossa soberba, o nosso orgulho nos mata. Às vezes a nossa prepotência, a nossa jactância nos matam.
Ele, muito orgulhoso, queria mostrar tudo o que ele tinha. Veja o que eu tenho, olha meu tesouro, olha ouros que os meus pais acumularam ao longo dos anos, olha a minha casa de arma, olha os meus equipamentos modernos que eu tenho, tudo eu tenho. Uau! Vocês ficaram impactados? Estava entregando para o inimigo todo o seu tesouro. E o profeta então falou para ele: tudo o que você tem, mostrou para eles, vai estar na mão deles. Cuidado com a negligência, cuidado com a imperícia. Pastor, mas assim como a gente luta para conquistar, existem pessoas que lutam para desconstruir tudo que nós construímos. Agora, quando eu disse você tem que construir algo, e quando você partir, permaneça. Não foi isso que eu disse? Olha o último texto. Mais um. Pronto. E o veredito, a palavra condenatória continuou. Até os teus filhos, que procederem de ti, e tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia, serão castrados. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais: pois haverá paz e verdade em meus dias. Você consegue interpretar isso? Que se dane os meus filhos, que se dane minha geração. Boa é a sua palavra, boa é a sua palavra, mas nos meus dias haverá paz. O restante de dia eu não vou ver nada disso. O restante dos meus dias eu não vou ver essas perdas, eu não vou ver esse fracasso, eu não vou ver essa derrota. Mas o profeta está dizendo: seus filhos vão ser escravos. Mas ele não está preocupado com seus filhos, está preocupado com ele. Você entende isso? Por isso que eu estou dizendo: construa algo. Segura a onda, gente. Construa algo, e quando você partir, vai continuar. A gente está lutando para construir uma obra que eu vou partir, com certeza. Eu não vou levar isso aqui nas costas. Isso aqui não é meu. Mas a minha visão vai além do que a minha vista alcança. Eu quero alcançar mais. Não para minha glória. Eu não tenho que provar nada para ninguém. Já são indo para 45 anos de ministério. Eu não tenho que provar nada para ninguém. Já comprei terreno, já paguei terreno, já construí igreja. Eu não quero saber mais disso. Eu faço para a glória de Deus, porque eu tenho costas nos pés. Eu não consigo ficar parado. Eu tenho que avançar todos os dias. Eu tenho que conquistar todos os dias, porque todos os dias o Papai do Céu me dá força para recomeçar, para reconstruir, para avançar, para plantar e colher, para lutar e vencer. Amém, amém? Deixa um legado como o apóstolo Paulo, como Billy Graham, como um John Wesley da vida, como Po Yang Cho, que mudou o nome para David Cho, para alcançar a Coreia do Norte. Uma igreja com mais de 1 milhão de membros. Está lá na Coreia. Mas os filhos dele, deixa para lá, foi um problema sério. E ele só não foi para a cadeia porque disseram: o senhor é um ícone, o senhor representa essa nação. Mas os seus filhos cometeram erros. Como os filhos
de Samuel, profeta, como os filhos de Eli, sacerdote. Mas faça o seu melhor. Amém, igreja? Faça o seu melhor, não ande por vista, ande pela visão. Ande pela visão. Eu vou alcançar. Estou mensurando bem longe. Aquilo que os meus olhos físicos não podem ver, os olhos da fé me fazem enxergar. É por isso que a fé traz à existência as coisas que não existem, e torna possível o que é impossível. Amém, amém? E aí, você vai andar por vista ou vai andar pela visão? Responda-me. Você vai andar por vista ou vai andar pela visão? A vista, às vezes, ela te impossibilita. Estou terminando, tá bom? A vista, às vezes, ela não enxerga mais do que a sua necessidade. O que é minha necessidade? É o pão de cada dia. Não faltando pão, tendo pão para eu comer. Não é assim? Foi assim que os discípulos disseram para Jesus: Senhor, come alguma coisa aí, come alguma coisinha. Isso é vista. Mas a visão disse assim: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. A vista diz: come, você precisa. Mas a visão diz: eu faço a vontade de Deus. Eu vejo além dessa comida. Você entende isso? Entende ou não entende? Entende ou não entende? Você tem que ir além, muito além, além do óbvio, da lógica e da razão. Rapidamente, como tem tempo? Como a mãe de Moisés não podia mais ocultar o menino, o faraó mandou matar todo mundo. Deixa eu acelerar, tá bom? Mandou matar todo mundo. Ela calafetou um cesto e colocou o menino dentro do rio Nilo. Qual que é a lógica? Qual que é o óbvio? Olhando por vista, diz assim: esse cesto vai virar, o bicho vai comer. Eu conheço o rio Nilo, é um rio largo. O óbvio, é lógico, olhando por vista, disse: essa mulher é louca. Mas ela tinha visão. E manda a filha à margem do rio, acompanhando. Onde é que o cesto foi parar? Aonde a filha de Faraó estava banhando. Ouviu o choro, puxaram o cesto e disse: parece filho dos hebreus. Aí chega a irmã, provavelmente Miriam. A senhora quer que vai chamar uma ama para cuidar? Sim. Foi lá e trouxe a própria mãe. E a princesa disse assim: cuida dele como um príncipe, e eu vou pagar o salário para você cuidar dele. Você viu o resultado da visão? Teve o filho de volta, tornou-se um príncipe e recebeu o salário para cuidar dele. Para onde você está olhando? Com vista, com visão. Com vista, com visão. Depende de você. A vista te mostra hoje. A vista te mostra hoje. A visão te mostra o futuro. Ouviu? As vistas te mostram hoje. A visão te mostra o futuro. Então, quem anda pela visão, você enxerga com a lente de Cristo. Você alcança mais longe. Você vai mais longe. É por isso que tem pessoas que montam o negócio e decolam. E outros ficam ali parados. Visão. Amém, amém? Eu quero orar com vocês. Fica de pé. O Papai do Céu tirar você de olhar por vista e olhar com a visão. Oh, meu Deus.
Fica tranquilo, eu ia chamar você para vir à frente, mas pode ficar aí mesmo, onde você está. Você pode fechar os seus olhos, só por um momento. Nós vamos cantar hoje o meu milagre. Vai chegar. Eu vou crer e não vou duvidar. Hoje o meu milagre vai chegar. Vou rogar ao Senhor que tire as vendas dos seus olhos, para que você possa ver. Os soldados da Síria foram prender Eliseu, e o secretário de Eliseu levantou pela manhã, foi lavar o rosto numa bica talvez, e viu as montanhas cercadas pelo exército da Síria. Ele ficou desesperado porque ele olhava por vista, ele olhava com a razão e disse: Senhor meu, morreremos. Eliseu, com a visão celestial, disse: calma, filho, os que estão conosco são infinitamente maiores e poderosos do que eles. E Eliseu orou para que os olhos do seu secretário Geazi fossem abertos. Ele não só contemplou por vista aquele grande exército cercando a casa, mas ele contemplou pela visão celestial a presença dos anjos que estavam ali. É isso que você precisa ver na hora das adversidades, na hora das lutas, na hora das crises. Você olha para cima. De onde me virá o socorro? E você responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Pai, em nome de Jesus, eu oro ao Senhor nesta hora por cada pessoa que aqui está, que entendeu e compreendeu essa palavra, e que receberam essa palavra no coração. Deus, isso é uma semente, e eu creio pelo poder da fé que essa semente vai germinar e vai dar muitos frutos em nome de Jesus, porque a sua palavra jamais volta vazia. Deus, ensina os teus filhos a colocar em prática a sua palavra. Ensina os teus filhos a declarar a vitória. Ensina os teus filhos a profetizar a bênção. Ensina os teus filhos a viverem por uma visão e não apenas por vista. Abra os olhos do coração do teu povo nesta noite, Deus, para que possa contemplar muito além daquilo que eles têm conseguido ver pelos olhos físicos. Em nome de Jesus, papai. Em nome de Jesus, papai. Quebra todas as amarras, quebra todos os grilhões, toda a impossibilidade, todo espírito de mentira, de engano, cai por terra no nome de Jesus. Mas que o Espírito do Senhor venha e dê a vitória ao teu povo nesta noite, pelo poder que há no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor te abençoe e te guarde e te dê a paz. Uma semana cheia de visão, de vitória, em nome de Jesus.